Quando casais com filhos estão em crise ou se separam, infelizmente por vezes ocorre a alienação parental. Esse é um tema delicado que recentemente recebeu nova legislação. Para conversarmos sobre isso, estamos com a professora Adriana Martins. Começa agora o nosso Talk News. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Inicialmente, você poderia nos explicar o que é alienação parental e quem pode cometer essa conduta? Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Um tema incrivelmente importante e grave que já acontece há muito tempo, mas somente em 2010 é que foi sancionada a lei da alienação parental, comumente chamada de AP. Essa lei, ela veio para, entre aspas, satisfazer um pouco os anseios das situações que acontecem no ambiente familiar. O que é uma alienação parental? Inclusive, o seu conceito está contido no artigo 2º da Lei da Alienação Parental, em 2010. Então, é a indução, é a promoção dos genitores em relação aos seus filhos, no objetivo de afastar, inibir, retirar do lar a convivência fraterna, amigável, o amor em que existe entre eles. E, na verdade, constitui hoje uma situação muito séria, porque as pessoas envolvidas, elas adoecem. E nesse adoecer familiar, o que acontece? A criança é que fica prejudicada nessa história. Então, são situações em que não só os genitores, mas os avós, ou as pessoas que detêm a vigilância, a guarda, o cuidado com essa criança, que faz com que dela se afaste ou a figura da mãe, ou a figura do pai, ou mesmo a figura dos avós. Então, são situações, são atos para denegrir, para afastar emocionalmente a figura ou paterna ou materna, ou em relação àqueles que as crianças gostam e detêm ali, nutrem uma afetividade, uma afinidade. E, professora, você poderia nos dar alguns exemplos de situações em que a alienação parental ocorre? Sim, algumas situações são muito peculiares. Uma delas é mudar de domicílio sem falar nada para o outro. Então, há uma dissolução num casamento, numa união estável, numa relação. Então, dessa relação advém filhos, e essa convivência com os filhos fica altamente prejudicada, altamente violada por essa situação de falsas memórias, de falsas ideias, de inverdades que um tem em relação ao outro. Então, para você ter uma ideia, tivemos uma situação muito peculiar, onde a mãe dizia para o seu filho, num divórcio muito complicado, muito conflituoso, que o pai era um bicho-papão, que o pai era um lobo mau e que tem que ter cuidado com aquele pai. Toda vez que o pai se aproximava da criança pequena, ela via naquele pai a figura de um monstro. Então o pai começou a achar muito complicado essa situação, essa aversão, e na verdade a gente percebe que há uma situação comportamental. Então, quando a criança começa a modificar comportamentos, vamos ficar em alerta. Então, com a análise das situações, com uma equipe multifuncional de terapeutas, psicólogos, assistente social, foi verificado nos desenhos de uma criança pequena, de 3, 4 anos, que ela via o pai como um lobo mau, com orelhas grandes, com um nariz enorme, com as garras para alcançá-la. Então, são inverdades, são repetições de situações. Seu pai não presta, sua mãe não vale nada, ele quer te magoar, ele quer te ferir, nossa, ele nem gosta de você. Chegou a um ponto tal de extrema situação em que, numa regulamentação de visitas, no divórcio, ficou combinado que o pai iria buscar a criança a tal hora. Essa criança ficou na janelinha por horas a fio e o pai não apareceu. O que havia acontecido? A mãe ligou às escondidas para o pai dizendo: não venha, o seu filho não está aqui. Ele foi jogar bola com os amiguinhos, então não adianta você vir. E a criança, para ela, pensa: meu pai me abandonou. Poxa, eu combinei com meu pai então não quis vir me buscar. Tudo por uma articulação, por uma situação em que não existe, mas o outro, com medo da perda da posse do filho, faz com que essas ideias sejam cada vez mais agigantadas
e aí instala-se as falsas memórias. E em situações como essa, professora, o que você acredita que possa ser feito para solucionar esse problema? Há algum trabalho de fortalecimento familiar, orientação familiar para que possa ser feito? Essa é a nossa grande esperança, né? Então, inclusive, logo assim que essa lei da alienação parental foi sancionada, alguns psicólogos, o pessoal da área médica criticou, falando, ei, peraí, que esse terreno é meu, porque está todo envolvido com viés psicológico, né? O próprio conceito é a interferência psicológica na vida comportamental da criança, dos filhos. Então, nessa ordem, o que a gente costuma assim, trabalhar é uma forte medida na multifuncionalidade. Inclusive, as próprias situações do Código de Processo Civil, a lei que está vindo aí, e toda uma sensibilidade na área da pediatria, da psicologia, da assistente social, dos próprios advogados, operadores do direito, do juiz que está verificando aquele caso, do Ministério Público, ou seja, de todos os envolvidos, é a necessidade do diálogo, da conversa, da composição, de um acordo, ou seja, há necessidade de se pensar na criança. Então, o foco é briga dos pais, ciúme dos avós, situação qualquer em que a ideia é o afastamento, a interferência psicológica. E a gente percebe isso a nível comportamental. Então, é a nível comportamental que a gente deve começar a tratar o problema. Identificá-lo, tratá-lo com terapias, com situações, com psicólogos, para a gente poder sanar um pouquinho isso, e fica aí o recado, né? Os pais, os avós envolvidos, todas as pessoas que envolvem as crianças, né? Que são seres com alta vulnerabilidade, precisam entender que o amor se multiplica e não se divide. Né? Ótimo. E por fim, professora, você pode nos dizer se essa nova lei criminaliza a alienação parental e se você, de repente, acha que esse seria o melhor caminho? Nossa, uma pergunta excelente, né? Aliás, hoje é a grande discussão, né? É a grande discussão. Será que essa criminalização resolveria o problema, né? Inibiria alguma atitude? Sob variadas óticas da sua penalização, da sua criminalização, a própria lei de 2010 já faz esse papel. Lá no artigo 6º, está lá algumas situações. Primeiro, começamos com uma advertência. Segundo, começamos com uma alteração de guarda. Opa, está alienando? Então vamos afastar. Afasta um pouquinho o alienador. Não resolveu? Atinge o poder familiar. Como? Suspensão e até mesmo extinção. Inclusive no campo da responsabilidade civil, com a questão da multa. Porque assim, né, mexeu no bolso, a gente já pensa duas vezes. Opa, mexeu no bolso. Prender pode, mas mexeu no meu bolso, puxa vida. Então, são situações em que a ideia é inibir, prevenir, mas acima de tudo, a meu ver, conscientizar. É algo gravíssimo. A sociedade adoece, porque tudo começa na família. A família é a base da sociedade. Então, quando a família adoece, a sociedade também adoece. Então, a gente às vezes pensa, quem pode alienar? Não são só os genitores, são os avós, são aquelas pessoas que têm contato com as crianças. E se isso ocorre de verdade, todos adoecem, inclusive a sociedade. É verdade. Seria isso, então, professora. Muito obrigada por essa entrevista. E você que está nos assistindo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.